Olá, tudo bem? Bem, hoje nós vamos nessa aula fazer uma revisão de um assunto que é realmente muito importante para você que está pensando em se preparar melhor, se preparar bem aí para os exames que vêm pela frente, não só o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, mas também para os vestibulares tradicionais. Realmente é um assunto muito importante, muito cobrado, o pessoal gosta bastante de explorar isso, ok? O assunto de hoje permite que a gente entenda um pouco melhor o estado físico, por exemplo, das substâncias. Por que determinadas substâncias se apresentam em condições ambientais no estado líquido, outras são sólidas, outras se apresentam no estado gasoso? Isto é uma consequência das forças de atração intermoleculares, que é o que nós vamos revisar nesta aula a partir de agora. Então, venha comigo. Alguns tipos principais de forças intermoleculares são a força íon-dipolo, a força dipolo-dipolo, a força dipolo instantâneo-dipolo induzido e as ligações de hidrogênio. Evidentemente, nós estamos tratando de forças intermoleculares. Eu coloquei aqui como item número 1 a força de atração íon-dipolo, e é lógico que você, estudante bem preparado, sabe que o íon ele não está associado diretamente à questão molecular, justamente por isso estamos tratando de um íon. Mas a interação íon-dipolo é uma interação que nós temos também algum interesse em analisar, por isso ela está na nossa lista aqui. Vejamos a força de atração íon-dipolo. É uma força de intensidade relativamente grande, é uma força relativa forte. Os envolvidos são íons e moléculas que apresentam polaridade, moléculas polares. Um exemplo ocorre quando o NaCl, o cloreto de sódio, encontra-se dissolvido na água. Observe que a água é polar. Observe a polaridade, o delta mais e o delta menos, o hidrogênio com o polo positivo, o oxigênio com o polo negativo. A propósito, a molécula de água ela é extremamente importante que você conheça. Apresenta uma geometria angular e apresenta-se polarizada. O oxigênio, como é um elemento muito eletronegativo, torna a ligação OH uma ligação bastante polarizada. Nós temos interesse particular em olhar a polaridade da água por se tratar do principal solvente químico utilizado não só no laboratório, mas também na questão de análise da solubilidade de compostos, sejam orgânicos ou inorgânicos, cobrados nas provas, nos exames. Observe a força de atração íon-dipolo. Quando o NaCl encontra-se dissolvido na água, os íons sódio positivos, cátions sódios, ficam cercados por moléculas de água e o oxigênio negativo está voltado para o sódio, que é positivo. As moléculas de água cercam os cátions sódio com o oxigênio próximo do íon sódio. Nós costumamos dizer que o íon sódio, então, encontra-se hidratado. O solvente sendo a água, denominamos isso de hidratação. Sendo um outro tipo de solvente, esse mesmo tipo de interação receberia o nome de solvatação, ok? Observe o que acontece com o íon cloreto. Ele é negativo, está também cercado pelas moléculas de água, mas quem está voltado agora para o íon cloreto é o hidrogênio positivo da água. Os íons sódio e cloreto estão hidratados. Tudo bem? Está acompanhando bem? Então esse foi o primeiro tipo de força de interação, é a interação íon-dipolo. Vejamos agora mais algumas forças intermoleculares. Força de atração dipolo-dipolo. É uma força relativa, ou apresenta força relativa moderadamente forte. Os envolvidos são as moléculas polares. Como o próprio nome sugere, dipolo-dipolo é o tipo de interação que ocorre quando a molécula apresenta dois polos. Por isso, dipolo, né? Esses polos são o polo positivo e o polo negativo. Naturalmente, devemos imaginar que o polo positivo de uma molécula irá atrair o polo negativo de outra. E assim, elas vão se associando, fazendo com que a substância se apresente com maior probabilidade nas condições ambientais, quanto ao estado físico, se apresente no estado líquido ou sólido. A propósito, uma coisa importante que influencia também no estado físico, aliás, muito importante, é a massa molecular, como inclusive veremos um pouco mais adiante. Quanto maior é a massa molecular, dependendo do composto, evidentemente, maior a probabilidade desse composto se apresentar nas condições ambientais, no estado líquido ou no estado sólido. Observe mais uma vez o exemplo. Genericamente temos o delta- e o delta-. Esta é uma molécula polar
Esta é uma molécula polar. Note que o polo negativo de uma molécula está voltado para o positivo da outra. Assim, eles se atraem. A representação pode ser feita desta forma também. Exemplo, o HBr. O HBr é uma molécula diatômica polarizada. Entre o hidrogênio e o bromo, na escala de eletronegatividade de Linus Pauling, o bromo é um elemento mais eletronegativo. O delta- fica com o bromo, o delta- fica com o hidrogênio. A extremidade positiva de uma molécula atrai a extremidade negativa da molécula vizinha, e assim por diante. Notem que essa força de atração ela não tem um caráter direcional, e o polo positivo de uma molécula terá a atração ou irá atrair o polo negativo de todas as moléculas vizinhas que estiverem orientadas para esse polo positivo. Assim, força intermolecular, o polo positivo atraindo o negativo de uma molécula e de outra. O negativo atraindo o positivo de outra. Ok? Estamos indo muito bem. O acompanhamento está bem tranquilo. Dê uma olhada com mais atenção nos próximos exemplos. Vamos lá. A interação agora é a interação dipolo instantâneo, dipolo induzido. O próprio nome sugere, dipolo instantâneo significa dois polos positivo e negativo que não existiam e, de repente, num dado instante, eles acabaram surgindo ou foram formados. A formação desses dois polos instantâneos ela pode se dar por inúmeras razões. Choques mecânicos entre moléculas, algum fator que provoque essa indução. São inúmeros os fatores que podem induzir a formação de dois polos num dado instante, o dipolo instantâneo. Uma vez obtida uma molécula com dois polos, esta molécula poderá induzir a formação de dois polos em outra. É o chamado dipolo instantâneo, dipolo induzido. Vejamos. A força relativa é de pequena intensidade, é fraca. Os envolvidos podem ser qualquer tipo de molécula, inclusive moléculas apolares. Aqui a molécula já se apresenta com um dipolo instantâneo, o polo positivo e o polo negativo. Colidindo com uma molécula apolar, induz a formação de dois polos nessa molécula, é o dipolo induzido. Assim, elas passam a se atrair como se fossem moléculas polares, ok? Então, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Esse tipo de interação é comumente também denominado força de Van der Waals, ou ainda forças de London. São exemplos de substâncias que têm suas moléculas interagindo por forças de Van der Waals, os hidrocarbonetos, os óleos, as gorduras e outras. As forças de Van der Waals são forças que ocorrem basicamente entre todas as moléculas, mas ficam mais evidenciadas nas moléculas apolares, que momentaneamente encontram-se polarizadas, nas mudanças de estado físico. Por exemplo, quando você pega o dióxido de carbono gasoso, o gás carbônico, e obtém a partir daí o gelo seco, o dióxido de carbono solidificado, as moléculas interagem por um tipo de atração que é a chamada atração de Van der Waals, ou forças de Van der Waals. Mais genericamente, esse tipo de força deveria ser, então, aplicado para todas as moléculas, mas a gente observa no nosso nível no ensino médio e em relação ao que os vestibulares e o próprio Enem costumam colocar na sua prova, como uma força bem caracterizada ou característica aí das moléculas apolares. Ok? Vamos para frente então. As ligações de hidrogênio. A força relativa é de grande intensidade, é forte. Os envolvidos são moléculas que possuem o hidrogênio ligado a flúor, ou oxigênio, ou ainda o nitrogênio. As ligações de hidrogênio comumente são também denominadas pontes de hidrogênio, embora o termo mais adequado seja realmente ligações de hidrogênio. Popularmente são conhecidas como pontes de hidrogênio. Popularmente na nossa comunidade, né? Estudantes aí se preparando para os exames, ok? A interação de ponte de hidrogênio, as ligações de hidrogênio é uma interação bastante forte, o que ocorre quando o hidrogênio encontra-se ligado ao flúor, ao oxigênio ou ainda ao nitrogênio. Esses três elementos são os elementos mais eletronegativos da tabela de classificação periódica. Além disso, esses átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio possuem um pequeno raio e pares de elétrons não compartilhados, o que faz com que esses átomos desses elementos tenham a capacidade de atrair um hidrogênio carregado positivamente de uma outra molécula, atrair com grande intensidade. Daí a força relativa à força de grande magnitude das ligações de hidrogênio. Exemplos
de ligações de hidrogênio entre moléculas de água, onde o oxigênio negativo e com pares eletrônicos não compartilhados atrai um hidrogênio de caráter positivo da outra molécula de água. Assim, as moléculas de água vão unindo-se umas às outras e, nessa condição, a água se apresenta como um líquido nas condições ambientais de temperatura e pressão. A propósito, isso é uma coisa aparentemente anormal até, porque, levando em consideração a massa molar baixa ou relativamente baixa da água, de 18 gramas por mol, seria de supor que a água nas condições ambientais se apresentasse no estado gasoso. Existem algumas substâncias, como por exemplo o dióxido de carbono, que nas condições ambientais se apresenta no estado gasoso e, no entanto, tem uma massa molecular superior à massa da água. É curioso que a água, mesmo mais leve, digamos assim, se apresente como um líquido e o CO2 mais pesado, digamos assim, se apresente como um gás. O que justifica exatamente o estado físico líquido da água nas condições ambientais é a força interativa de ligações de hidrogênio de grande intensidade, unindo essas moléculas de água. Ok? Temos um outro exemplo aqui na amônia, onde o nitrogênio bastante eletronegativo atrai o hidrogênio positivo da outra molécula. Isto é uma ligação de hidrogênio. E também no fluoreto de hidrogênio HF, observe o hidrogênio ligado ao flúor, então esse hidrogênio fica com delta+, ele é positivo, né? Um polo bem acentuado, atraído pelo flúor negativo da outra molécula. Note que as ligações de hidrogênio, elas podem ocorrer entre moléculas de diferentes substâncias, como por exemplo éter e água. Aliás, esse é um fator que justifica para a gente, ou nos ajuda a entender, a solubilidade de algumas substâncias em outras. Por que algumas substâncias são solúveis em água e outras não? A solubilidade de uma substância em água fundamentalmente depende da massa molar da substância, da polaridade molecular, das forças de atração intermoleculares, se são semelhantes com as forças que ocorrem nas moléculas ou entre as moléculas do solvente. Observe que o oxigênio negativo do éter é atraído pelo hidrogênio positivo ou atrai o hidrogênio positivo das moléculas de água. Sendo assim, este éter apresentando uma baixa massa molar, uma estrutura relativamente pequena, será cercado pelas moléculas de água que vão interagir com as moléculas do éter, favorecendo assim a sua solubilidade. O gráfico abaixo mostra a anomalia comentada e apresentada há pouco aí pela água, que deveria ser gasosa em condições ambientes, como os demais hidretos da família 6A. Porém, devido às ligações de hidrogênio, a água se mantém no estado líquido nessas condições. Notem o ponto de ebulição da água de 100 graus Celsius, anormalmente elevado quando comparado com hidretos de outros elementos da família 6A, de enxofre, de selênio e de telúrio, que vão apresentando massa molar crescente, né, e ponto de ebulição crescente acompanhando a massa. Mas são valores baixos, se você observar com atenção, 61 graus negativos para o H2S, menos 41 para o H2SE e menos 2 para o H2TE. Enquanto a água tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. É uma molécula de massa molar menor e tem ponto de ebulição mais elevado. Quem justifica isso são as ligações de hidrogênio intermoleculares. Tranquilo? Muito bem, vamos prosseguindo então. Esses testes que eu vou apresentar para vocês aqui são testes que foram cobrados pelo Enem, envolvendo o assunto forças de atração intermoleculares, as relações entre as moléculas, a solubilidade das substâncias. Este realmente é um assunto com grande chance de aparecer nos seus exames que você vai enfrentar por aí. A pele humana, quando está bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno-glicol. Estão representadas no teste as estruturas da glicerina e do polietileno-glicol, fragmento dessa molécula de polietileno-glicol. Note que a glicerina apresenta grupos OH, denominados grupos hidroxila. É um composto que pertence à função química dos álcoois. E,
Por ter 3 grupos OH, é uma molécula polar. Outra coisa importante que devemos ressaltar é que esta molécula polar da glicerina estabelece ligações de hidrogênio em grande número, por ter 3 grupos OH, 3 hidroxilas, que permitem que as moléculas se associem facilmente por ligações de hidrogênio. Notem que no polietileno-glicol nós temos aqui a representação também da hidroxila, temos ainda átomos de oxigênio, e aqui mais uma vez o oxigênio e outra hidroxila na extremidade esquerda da representação do polietileno-glicol. A retenção de água na superfície da pele promovida pelos hidratantes é consequência da interação dos grupos hidroxila dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de atração dos grupos hidroxila com a umidade, falou na umidade eu penso na água, atração da hidroxila pela água. Será que é atração alternativa A do tipo iônica? Será que são forças de London? Ligações covalentes? Forças de dipolo convencional? Ou ligações de hidrogênio? Resposta: ligações de hidrogênio. Grupos de hidroxila interagem com umidade, com moléculas de água, através das ligações de hidrogênio. Tudo bem? Percebeu que realmente esse assunto aí é cobrado, né? E que o que nós comentamos há pouco na teoria é suficiente para que você atinja o resultado, chegue na resposta da questão. Vamos ver mais uma, não vamos nos contentar com uma só, vamos para frente. Observe mais um teste do Enem. O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares, como por exemplo nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam usualmente anéis aromáticos conjugados com o grupo carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Muitas vezes nos testes dos vestibulares modernos e especialmente do Enem, boa parte do que você precisa para resolver a questão está no enunciado do texto. Procure achar aquelas informações que você percebe sim, que são realmente importantes e que podem te levar à resposta, como essa explicação dada aqui pelo texto da questão que estamos resolvendo. Observe, anéis aromáticos conjugados com o grupo carbonila. Um pouco mais adiante, a conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Ele falou de conjugados um pouco acima e explicou o que era conjugação um pouco abaixo. É claro que isso é uma coisa importante que você vai precisar. Vamos ver o teste. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar em uma de suas extremidades uma parte apolar, responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando do contato com a água. De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares? Bom, já sabe o que é que nós vamos procurar, né? A molécula mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares deverá ter um anel aromático em conjugação com um grupo carbonila, ou seja, duplas ligações e simples ligações dispostas alternadamente, e além disso, deverá apresentar uma parte apolar. No estudo da química orgânica, nós aprendemos isso. As moléculas com longas cadeias hidrocarbônicas, que são cadeias de carbono com hidrogênio, apresentam-se apolares. São moléculas ditas apolares, como por exemplo os hidrocarbonetos. Uma molécula que apresente uma estrutura grande, você deverá procurar, se você quiser encontrar uma parte apolar, deverá procurar uma longa cadeia hidrocarbônica, naturalmente tratando-se de um composto orgânico. Vejamos as alternativas. Na alternativa A, temos ali o anel aromático, indicado no texto, com as duplas alternadas com simples, uma ligação simples, uma ligação dupla, uma ligação simples e o grupo carbonila, que no caso ligado ao grupo OH, forma a carboxila. Acontece que a carboxila é um grupo bastante polarizado. Observe que na alternativa A, nós temos o anel aromático
com duplas conjugadas até o grupo carbonila da carboxila do ácido, mas não temos a outra parte sugerida no texto necessária para a molécula do protetor solar, a longa cadeia hidrocarbônica, a parte apolar. A letra A, então, não está correta. Na alternativa B, sequer temos o anel aromático indicado no texto da questão. Na alternativa C, temos o anel aromático, mas não temos o grupo carbonila. O grupo carbonila é o carbono duplamente ligado com o oxigênio. É necessário, pois o próprio texto sugere a sua presença. Na alternativa D, temos o anel aromático, temos a carbonila, temos uma cadeia hidrocarbônica na extremidade direita aqui da nossa representação. Essas linhas indicam átomos de carbono e seus hidrogênios, portanto uma parte apolar. Mas olha só a surpresa, não temos a conjugação das duplas do anel aromático com a carbonila. Aí está o pequeno detalhe e o que diferencia a alternativa D da alternativa E. Note, o anel aromático, as duplas conjugadas, alternadas com simples, uma simples ligação, uma dupla ligação, uma simples ligação e o grupo carbonila. E a parte hidrocarbônica, a parte apolar. Nitidamente essa era uma questão, aliás, uma questão muito bem elaborada, bem montada aí pelo Enem. É uma questão típica do Enem, onde você faz uma leitura adequada, no texto da questão faz uma leitura adequada, destaca as coisas importantes, aplica isso nas alternativas e encontra a resposta. Naturalmente nós sabemos que é necessário para o aluno, mas você que é um bom aluno e se prepara bem, é necessário ter algum conhecimento do vocabulário próprio da química orgânica, como anel aromático, a conjugação de duplos com simples, o que é o grupo carbonila e a cadeia hidrocarbônica apolar. Mas você, com certeza, com um pouco de atenção, poderia chegar na resposta desse teste. Ok? Alternativa correta, alternativa E. Vamos lá? Mais um teste? Questão número 3 da nossa revisão, também um teste do Enem. Pelas ligações químicas entre os elementos que formam um composto, podemos propor algumas de suas propriedades físicas, como, por exemplo, o estado físico e seu ponto de ebulição. As substâncias covalentes podem se apresentar no estado gasoso, sólido ou líquido, dependendo do composto e de sua massa molecular. Uma regra que podemos seguir é que, quanto maior a massa molecular, maior a possibilidade de um composto se apresentar no estado líquido ou sólido à temperatura ambiente. Assinale a alternativa correta, que melhor explica por que a água, H2O, de massa molar 18 gramas por mol, é líquida à temperatura ambiente, enquanto o ácido sulfídrico, H2S, de massa molar 34 gramas por mol, é um gás. Bem, pessoal, discutimos isso no início da nossa revisão de hoje, né? O estado físico da substância, sólido, líquido, gasoso, os valores de ponto de fusão, de ponto de ebulição, de solubilidade, dependem fundamentalmente de algumas coisas que nós já dissemos. Da massa molecular, da polaridade molecular, das forças de atração que ocorrem entre as moléculas. Quanto mais intensas são as forças de atração intermoleculares, mais próximas estão as moléculas, maior a chance da substância se apresentar nas condições ambientais no estado sólido ou líquido. Menor a chance de se apresentar no estado gasoso. É o que trata o texto aí dessa questão do Enem. Vamos ver as alternativas. As ligações entre enxofre e hidrogênio na molécula de ácido sulfídrico são diferentes das ligações entre o hidrogênio e o oxigênio na molécula de água. Isso não é uma verdade. As ligações entre o hidrogênio e o enxofre no ácido sulfídrico e entre o hidrogênio e o oxigênio na molécula de água são ligações de mesmo tipo, são ligações covalentes. São aquelas ligações que ocorrem pelo compartilhamento do par eletrônico. HO e HS são ligações covalentes polares, então são ligações de mesmo tipo. Alternativa B. As ligações intermoleculares existentes entre as moléculas do H2S são mais fortes que as ligações intermoleculares apresentadas pela água. Ora, pessoal, não é possível que essa alternativa esteja correta. Pois se a questão trata da temperatura do ponto de ebulição maior da água e menor do H2S, as forças interativas no H2S não podem ter uma magnitude superior às forças de atração encontradas na água. A existência de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água justifica o estado físico da água, devido à sua força ser maior
que as forças dipolo-dipolo existentes entre as moléculas de ácido sulfídrico. Essa me parece bem razoável, pelo que nós revisamos na nossa aula de hoje. Entre as moléculas de água, encontramos ligações de hidrogênio. Entre as moléculas de H2S, forças de dipolo-dipolo convencional. Alternativa D. As forças de Van der Waals existentes entre as moléculas de H2O, de água, e de H2S são de diferentes intensidades. E a alternativa E, não existe justificativa para tal fenômeno. Pelo que podemos estudar nesse nosso capítulo de hoje, está evidente a resposta da questão proposta pelo Enem. O ponto de ebulição da água é maior do que do H2S, mesmo esta apresentando uma massa molar menor, porque as suas moléculas interagem por ligações ou pontes de hidrogênio, como diz a alternativa do teste. Observe as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água. O oxigênio negativo de uma molécula atrai intensamente o hidrogênio com um delta mais positivo da molécula vizinha. Resposta do teste, alternativa C. A existência de pontes de hidrogênio entre as moléculas de água justifica o estado físico da água devido à sua força ser maior que as forças dipolo-dipolo existentes entre as de ácido sulfídrico. Tudo bem? Então, moléculas que interagem por ligações de hidrogênio tendem a se apresentar no estado líquido ou até mesmo sólido, com temperaturas, pontos de fusão mais elevados do que outras, de massa semelhante, mas que não têm as interações de hidrogênio. Tá tranquilo? Vamos ver mais um teste? Vamos lá então. É o teste de número 4 da nossa aula de revisão. A temperatura ambiente, o éter etílico, evapora mais rapidamente que o álcool etílico. Sendo assim, pode-se concluir que, em relação ao álcool, o éter apresenta. Bem, pessoal, se o éter etílico evapora mais rapidamente que o álcool etílico, nós podemos dizer que ele é mais volátil em relação ao álcool etílico. Ele tem uma temperatura de ebulição mais baixa, evapora mais rapidamente por ter uma temperatura de ebulição mais baixa. Claro que isso é uma consequência das forças intermoleculares, que no álcool etílico, portanto, devem ter intensidade maior. No éter etílico, devem ter intensidade menor. Vejamos as alternativas. Alternativa A. Veja só a pergunta. Em relação ao álcool, o éter apresenta ponto de ebulição mais alto? É claro que não. Se ele evapora mais rapidamente, o seu ponto de ebulição é mais baixo. Ligações intermoleculares mais fracas? Me parece razoável. Pressão de vapor menor? Pontes de hidrogênio em maior número? Peso molecular menor? Note a resolução. As moléculas de éter, elas são consideradas moléculas pouco polares, enquanto as moléculas de álcool, do etanol, do álcool etílico, neste caso, elas são moléculas polares. Além disso, o grupo OH existente no álcool permite a interação, a formação de ligações de hidrogênio entre as moléculas de álcool. Elas interagem por pontes de hidrogênio. Enquanto no éter, pouco polar, as forças interativas são forças de dipolo-dipolo convencional. Sendo assim, a resposta da questão está na alternativa B. O éter apresenta, em relação ao álcool, ponto de ebulição mais baixo, ele evapora mais rapidamente, por ter ligações intermoleculares mais fracas. Tranquilo? Você entendeu bem? Você percebeu pelos testes que colocamos aqui, que este é um assunto que realmente um assunto muito importante, envolve coisas do nosso dia a dia, é a chamada química do cotidiano, né? Você ter uma noção dos estados físicos, da temperatura de ebulição maior, menor, quem evapora mais rapidamente, é uma coisa que está ligada à nossa vida, ao dia a dia da nossa existência, certo? E se nós pudermos entender um pouquinho o que é que influencia nessas propriedades, isso é muito interessante e é muito bom. Sempre que possível, vamos procurar aprender um pouco mais. Você que vai fazer as provas, você que vai prestar o vestibular, você que vai fazer o Enem, capriche nesse assunto. Aproveite bem essa revisão, tomara que você tenha sucesso. Nos encontramos em breve para revisar outros assuntos. Um abraço.